Fortaleza, que vai compartilhar e explicar um pouco como está funcionando essa rede. A gente vai escutar o Ministério das Cidades, que vai falar um pouco sobre políticas habitacionais nessa gestão, e vamos ouvir o Rio de Janeiro compartilhando a experiência do Reviver Centro. Eu queria verificar se tem alguns parceiros aqui. A gente agradece algumas parcerias. Eu estava vendo quem que estava aqui dessas parcerias para ver se eu chamava para abertura. Mas já vou agradecer o apoio que a GIZ, a Agência de Cooperação do Governo Alemão, e o ONU Habitat têm dado para a construção e a consolidação da Rede Brasileira de Institutos de Planejamento. O Matheus está aqui ajudando a gente na organização dessa sala, e então vou agradecer aqui em nome do Matheus. Que mais que eu acho que é importante falar antes de passar a palavra? Eu vou fazer minha autodescrição brevemente. Eu sou Larissa Menescal, sou arquiteta e urbanista, sou relativamente branca, com cabelo cacheado e um batom vermelho e um óculos amarelo hoje aqui. Sou arquiteta e urbanista, analista de planejamento, e hoje estou superintendente adjunta do Instituto de Planejamento de Fortaleza e vou fazer a mediação, a moderação desse encontro que a gente vai ter hoje. Agradeço desde já as lideranças, as representações do ONU Habitat, Raine Ferretti, da GIZ, Agência de Cooperação Alemã, Sara Rabessac, a presença e participação do Elcio Batista, que é vice-prefeito de Fortaleza e superintendente do Instituto de Planejamento, da Alessandra Vieira, que é diretora do Departamento de Produção Social da Moradia no Ministério das Cidades, a Andréa Politi, que é coordenadora técnica de projetos especiais do Instituto Pereira Passos, a Cristiane Oliveira, que é geógrafa e assistente da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, e a Júlia Queiroz, que a arquiteta e assistente da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. São todos colaboradores da rede de institutos de planejamento e vão compartilhar informações conosco aqui hoje. Vou iniciar já chamando aqui o Elcio Batista para compartilhar conosco um pouco sobre a Rede Brasileira de Institutos de Planejamento, a EnRede. E, como eu falei, ele é vice-prefeito de Fortaleza e superintendente do Instituto de Planejamento, além de ser professor, cientista social, mestre em sociologia, com forte atuação no setor público no Ceará, com uma proposta sempre de gestão pública disruptiva e inovadora. Elcio, já te passo a palavra para apresentar um pouquinho aí do que tem sido a EnRede. Olá, boa tarde a todos e todas. Um super prazer poder estar aqui com vocês todos e todas nesse encontro, nessa sexta-feira, né? Depois eu acho que todo mundo tem direito a fazer um happy hour depois dessa sexta, as nossas tardes, que eu espero que sejam super agradáveis. Estou vendo muitas pessoas que a gente tem se encontrado no Brasil. Eu quero fazer uma fala breve, mas eu quero, ao mesmo tempo, historicizar um pouco o que a gente está fazendo no nosso país e o movimento que a gente quer criar. Muito mais do que encontros, reuniões, a gente quer um movimento no Brasil em prol do desenvolvimento urbano sustentável, um movimento no Brasil em prol da defesa das instituições e, sobretudo, um movimento que defenda instituições relacionadas com a cultura do planejamento no século XXI. Então, desde quando eu assumi o Instituto de Planejamento de Fortaleza, eu comecei a visitar as cidades no Brasil para que a gente pudesse fortalecer a cultura do planejamento, a visão de longo prazo, e a gente tivesse o fortalecimento dos institutos de planejamento no nosso país. A gente já teve uma tradição longa que se iniciou lá em Curitiba com o IPUC, que, a partir do IPUC, muitos institutos foram criados no nosso país e no mundo, porque o IPUC inspirou o mundo também. E esses institutos foram muito importantes durante a história do desenvolvimento urbano das cidades no Brasil. Mas, infelizmente, depois de 88, muitas cidades desativaram os institutos de planejamento, muitas cidades transformaram institutos de planejamento em secretarias de planejamento,
orçamento e gestão, mudando ou desconfigurando a finalidade para a qual foram criados esses institutos. E foi muito bom. Eu viajei o país, eu encontrei os prefeitos, encontrei os técnicos dos institutos, as técnicas também, e a gente pôde iniciar um trabalho no sentido de criar uma rede de institutos de planejamento que pudesse, ao longo do tempo, ser expandida e que contasse com o apoio de várias instituições, em nível municipal, estadual, federal e internacional. E aqui já fica o meu agradecimento à ONU Habitat e à GIZ, porque tem acreditado na rede, tem fortalecido a rede e tem trabalhado para expandir a rede para todo o Brasil. A cidade de Fortaleza, ela fez parte e faz parte do projeto Andos, da Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável. A cidade de Fortaleza tem participado de várias iniciativas do governo federal em parceria com o governo alemão, através da GIZ, mas também em parceria com a ONU Habitat, para fortalecer o planejamento do desenvolvimento urbano sustentável. Então, para nós tem sido muito importante essas parcerias, a cooperação e o aprendizado que a gente tem tido ao longo desse tempo. Então, essa cooperação ela tem ajudado a fazer com que a cooperação que existiu e existe no Andos se traduza na cooperação dos institutos de planejamento. Daí o nascimento da Enrede. Para que serve a Enrede? Para aumentar a cooperação entre os institutos e essa cooperação a fazer com que a gente seja capaz de agregar novos institutos e as cidades que não têm institutos, que elas criem institutos de planejamento. Então, esse é o primeiro ponto da jornada que eu quero compartilhar com vocês. O segundo ponto que eu quero compartilhar da jornada é o seguinte: o Brasil e as cidades brasileiras, elas vivenciam ainda os desafios, muitas delas, do século XX. E a gente está diante já dos desafios do século XXI. Como é que a gente vai ser capaz de resolver ou de encaminhar as soluções para esses desafios do século XX e do século XXI? Se nós tivermos instituições que eu defendo que sejam os instituições que estejam pensando para além de governos. O Brasil, ele constitucionalizou o planejamento com o PPA, com a LDO e a LOA. A LDO e a LOA são de 1 ano, é curtíssimo prazo. O PPA de 4 anos. Não dá nem para falar de curto prazo, mas vai lá, é curto prazo. E o que pode acontecer para além dos 4 anos? O que pode acontecer é que a gente tenha institutos de planejamento que transcendam as gestões e que guardem a memória do passado, que saiba quais são os drives, as direções que a cidade pode seguir, que trabalhe com as agendas internacionais, como a Agenda 2030, como a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, como a nova Agenda Urbana. Os institutos são super importantes para isso. Eu tenho dito que, com planejamento, nós podemos alcançar o desenvolvimento urbano sustentável. Sem planejamento, nós temos certeza que não vamos alcançar desenvolvimento algum, nem urbano e nem sustentável, como tem sido digamos, o mais comum no desenvolvimento das cidades no Brasil ao longo do século XX. Então, esse segundo ponto é justamente para que a gente possa compreender que esses desafios só serão superados se nós tivermos institutos de planejamento e o apoio dos governos estaduais, federais e, claro, das próprias prefeituras, no sentido de fortalecer os institutos de planejamento e, onde não tem, criar instituto de planejamento. O terceiro ponto dessa jornada que eu quero apresentar para vocês é o seguinte: também não podemos trabalhar mais com a cultura do planejamento do século XX. A gente está no século XXI. A gente estamos vivendo e sofrendo e aprendendo com as novas tecnologias. Nós vivemos uma era de transição. E essa era de transição tem trazido muitos desafios, mas também muitas oportunidades. E tem gerado crises também.
que a gente precisa superar. Os institutos, no passado, trabalhavam com um planejamento que era estático. O planejamento do século XXI é dinâmico. Os institutos trabalhavam com banco de dados. No século XXI, a gente trabalha com Big Data. No século XX, a gente trabalhava com planejamento baseado nas experiências humanas. No século XXI, a gente trabalha com planejamento que seja capaz de conciliar experiências humanas, aprendizado humano com novas tecnologias, com inteligência artificial. Então, a gente precisa também ter institutos de planejamento que sejam capazes de atuarem com os instrumentos, as ferramentas, os modelos teóricos, os modelos mentais do século XXI. Então, esse era o terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar dessa jornada que a gente vai ter. O quarto ponto, super importante, é que a InRede, essa rede brasileira de institutos de planejamento, ela vai se combinar com redes internacionais, como a rede francesa de agências de urbanismo e planejamento urbano, como a rede asiática também, principalmente a partir da Índia, que é um belo exemplo de um Instituto Nacional de Planejamento que acaba alimentando o planejamento das regiões indianas e das cidades indianas. Então, a gente vai ter uma conexão dessa rede nacional com as redes internacionais. E é super importante que a gente se fortaleça aqui nesse trabalho da InRede. E o último ponto está relacionado com a possibilidade da gente gerar uma comunidade de aprendizagem. É por isso que a InRede hoje está hospedada dentro da Rede de Desenvolvimento Urbano Sustentável, da plataforma. A gente quer que todo mundo passe a utilizar a plataforma que foi construída a muitas mãos e a muitas cabeças, digamos assim, da Redes, para que a gente possa fortalecer a Redes e que a gente possa ter, no Brasil, um belo exemplo de como é que conecta 5.000 e quase 600 municípios brasileiros em rede, fortalecendo as boas práticas e compartilhando experiências por todo o Brasil. Então, essa rede também é para compartilhar as soluções, as boas práticas, os desafios. Acho que eu saí ou voltei? A gente está te ouvindo, Anjo. Aconteceu alguma coisa que eu achei que tinha caído a rede. Mas, então, essa rede é justamente para que a gente possa compartilhar e criar uma comunidade de aprendizagem, que é o que a gente vai fazer nessa tarde de sexta-feira, que eu espero que se repita por outras sextas-feiras. E, claro, já fica o convite aqui também para todo mundo que está aqui nessa rede agora, mas que a gente convide todas as cidades para participar do encontro de Campo Grande, que a gente vai ter. O nosso quarto encontro da Rede Brasileira de Institutos de Planejamento. Finalizando, estive com o presidente do IBGE, ele ficou impressionado com a rede, super encantado por esse trabalho e quer que o IBGE participe da rede e, inclusive, talvez ele esteja lá em Campo Grande participando do nosso encontro. Então, Campo Grande, eu acho que vai ser... A Vera, se prepara, Vera. Vai ser o nosso maior encontro e eu tenho certeza que Campo Grande vai recepcionar muito bem todo mundo e todo mundo que for vai querer ir para o quinto encontro e vai convidar mais cidades para que a gente possa fortalecer a rede. É isso, gente. Boa tarde. Muito obrigada, Elcio. Muito bom ouvir você compartilhando conosco aí como tem sido construída essa rede. E a gente vê que a cada encontro está se fortalecendo cada vez mais, né? O grupo vai crescendo, novos institutos vão se juntando, e muitas cidades que ainda não têm instituto têm se juntado a nós com o intuito de ter o instituto dentro, compondo a nossa rede. A próxima palavra vai ser da Alessandra Dávila Vieira. A Alessandra é do Ministério das Cidades. Ela é arquiteta e urbanista pela USP, servidora federal há 15 anos e especialista na área de habitação. Hoje, ela é diretora do Departamento de Proteção Social da Moradia
do Ministério das Cidades. Alessandra, já passo a palavra para você. Muito obrigada pela sua contribuição com a nossa tarde. Eu que agradeço o convite. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar uma apresentação. E, enquanto isso, eu já vou me desculpar, porque eu realmente, assim, eu estou numa agenda em Recife e 15h30 eu viro abóbora, eu tenho que sair correndo, independente de qualquer coisa, porque senão eu perco o voo. Então, já peço desculpas, eu vou tentar falar aqui rapidamente, em 15 minutos, né, apesar de eu ser um pouco prolixa, porque senão é para dar tempo aí para a gente ter uma interação também, tá? Me pediram para falar aqui algumas pinceladas na Política Nacional de Habitação, a questão tanto de planejamento quanto da implementação propriamente dita, trazendo aí o programa Minha Casa Minha Vida. Antes de entrar no planejamento, enfim, ou no Minha Casa, é importante a gente mostrar um pouquinho como é que a gente enxerga o mundo na habitação federal, né? Então, a gente tem aí na Política Nacional de Habitação duas questões. Uma é o passivo, propriamente dito, né, que vai abranger aí tanto as questões de inadequação, né, então os nossos problemas de infraestrutura da cidade, os nossos problemas fundiários e os nossos problemas edilícios também aí na moradia, como também o próprio déficit, né, a parte do passivo aí em relação à necessidade de construção de novas moradias. E a gente tem também, por óbvio, aí, o crescimento, né, enfim, dos domicílios, das famílias brasileiras, a formação de novas famílias, né, e que isso também gera uma pressão muito grande em cima da ocupação das cidades, e isso é o nosso objeto, né? O tamanho da agenda da habitação é esse, né? A gente tem aí cerca de 6 milhões de moradias em déficit, ou seja, aquelas que precisam aumentar o estoque, cerca de 1,2 milhão por ano até 2030 aí de novos domicílios sendo formados, e a gente tem cerca de 40% dos nossos domicílios inadequados, né? Ou seja, que precisam de algum tipo de intervenção, quase 25 milhões de domicílios. Então, esse é o tamanho da agenda de adaptação, que hoje está dividida aí em nível federal em duas secretarias, né? A parte mais voltada para o déficit habitacional e também melhoria habitacional aí na Secretaria Nacional de Habitação, e foi criada recentemente a Política Nacional, né, de Desenvolvimento de Políticas para Territórios Periféricos, né? Então, que também vai lidar com as questões de urbanização, regularização fundiária, risco, né? Outras questões importantes aí que também fazem parte das necessidades habitacionais, tá? Então, trazendo aí rapidamente o que vem sendo aí a revisão, né, do Plano Nacional de Habitação, a gente vem fazendo isso em parceria com a ENAP, né, com a Escola Nacional de Administração Pública e com a Universidade Federal Fluminense, e a primeira questão é o porquê, né? O que é exatamente esse Planab? Bom, primeiro que o primeiro Planab, ele data aí de 2009, né? E ele tem uma vigência de 2009 a 2023. E, enfim, nós estamos chegando aí ao fim da vigência desse Planab, e a gente tem essa agenda gigante que eu mostrei em relação às necessidades habitacionais, né? Então, além da demanda futura, déficit e inadequação, a gente tem a questão dos aglomerados subnormais, a população em situação de rua, isso é uma questão que vem crescendo bastante, né? Que antes havia aí mas isso é assistência ou habitação, isso vem se reconhecendo a importância da habitação agir também, né, na questão da população em situação de rua, e a gente é uma agenda gigante também em termos de investimentos, né? Se a gente olhar aí o horizonte do último Planab, a gente investiu aí só de subsídios do Orçamento Geral da União mais de 114 bilhões, e de FGTS a gente, isso está defasado um ano, precisa atualizar esse slide, mas de FGTS mais de 600 bilhões de reais, né? Então, também é uma agenda que produz muita cidade, né? Que investe em muita construção. Então, é uma agenda que precisa, por definição, aí, de um planejamento de longo prazo, para além do planejamento, né, que, como foi dito anteriormente, aí, constitucionalizado, que é o PPA, o OG, né, a LOA, enfim, a gente precisa desse norte, dessa construção, dessa agenda, para saber exatamente o que a gente vai fazer dentro, né? Os nossos Planabs, eles pegam aí quatro PPAs, né? Então, para dar uma coerência de longo prazo para essa agenda.
Bom, então só retomando aí um pouquinho do que foi o contexto do primeiro Planab, a gente estava numa época de retomada da institucionalização, né? Foi quando se criou a primeira vez o Ministério das Cidades. Então, a gente tem a aprovação das políticas setoriais de mobilidade, saneamento e habitação, né? A gente tem um cenário econômico otimista e a gente tem aí ciclos de investimentos, né, já apontados, primeiro com o PAC e depois com Minha Casa Minha Vida, para essa agenda. Então, é nesse contexto, né, de institucionalização e otimismo que se faz o primeiro Planab, que tem uma legitimidade muito grande, principalmente na sua forma de construção, né? Eu acho que o principal aqui de olhar para o Planab não é o plano em si, até porque a gente tem essa questão da irregularidade dos investimentos, mas a construção de uma agenda nacional, não só para o que o governo federal vai fazer, o governo federal é um instrumento de financiamento, mas para também a mobilização das agendas dos entes subnacionais, né? Então, a gente pega aí o Planab com os desafios, né? Desafio de toda a política pública, de previsibilidade do investimento, do fomento à sustentabilidade, um tema que não é mais possível se fugir hoje em dia, diversificação das modalidades dos programas e maior regionalização também, né? Isso já como uma autocrítica em relação aos programas que vinham sendo implementados, e, claro, uma dependência gigantesca dos financiamentos federais em termos dos seus sucessos, das capacidades administrativas locais, que é quem vai definir na prática como que vai ser essa implementação e como que isso vai se traduzir na realidade das cidades, né? E cria o quadro gigante das nossas necessidades. Então, a gente enfrentando, né, esse novo Planab como uma revisão, né, entendendo a legitimidade e ainda a atualidade do primeiro Planab, mas com a necessidade de algumas atualizações, como a criação de um eixo dedicado à sustentabilidade, a necessidade de se construir uma legitimidade a partir de uma construção colaborativa, não só pela legitimidade, mas para absorver os aprendizados de implementação desses ciclos de investimento, né, que foram bastante relevantes aí nos últimos 15 anos, e que também a necessidade da institucionalização do Planab, no sentido de ter um decreto, alguma coisa que não teve, infelizmente, no primeiro, tanto que hoje que uma das questões da revisão foi o quanto que ele foi ou não seguido na sua durante esses ciclos de investimento, né? Então, a gente fez aí uma estrutura de revisão que foi, não da outra forma, né? Entendendo que a gente tinha, inclusive, uma necessidade de uma absorção dos aprendizados internos da própria burocracia federal que foi constituído, né, desde lá do primeiro Ministério das Cidades, para fazer isso não só de uma forma externa, como foi o primeiro, mas também de uma construção interna. Então, a partir de parceiros aí, né, inclusive a GIZ, né, tanto no eixo de sustentabilidade quanto na disponibilização aí da plataforma Redos, que foi uma base importante para a gente fazer a nossa construção colaborativa. Enfim, então a gente teve insumos técnicos pela Universidade Federal Fluminense e, junto com a ENAP, fizemos aí essa construção colaborativa. Eu estou falando bem rápido, porque o meu tempo já está correndo aqui. Então, a gente tem aí, né, a revisão dos eixos e estratégias do plano, então, com a inserção desse eixo de sustentabilidade, e a revisão das linhas programáticas, né, que essas que estão colocadas aí não é já como está no plano original, né, os outros eixos sim, com exceção da sustentabilidade, mas como os programas se desenvolveram na prática ao longo dos 15 anos pela Secretaria Nacional de Habitação, né, e esse foi exatamente o debate construído nessas oficinas de construção colaborativa com os atores de implementação da política federal, né? Então, a gente tem aí, primeiro teve o desafio de quem era essa construção, porque a gente estava, na época, né, isso foi desenvolvido ao longo de 2021 e 2022, né, a construção colaborativa em 22, a gente estava sem um Conselho Nacional das Cidades, então a gente fez a partir da última constituição do Conselho, com uma atualização, se pegando dos diversos segmentos para poder fazer esse diálogo, né? Então, chegamos aí em 51 instituições para fazer esse diálogo,
e a gente teve aí, né, um ciclo de webinários, teve webinário nacional, webinários regionais, e fizemos a esses abertos, e aí a gente teve aí a participação tanto nas oficinas sobre os eixos temáticos, quanto na das linhas programáticas, a participação dessas 51 instituições, né? Então, saindo um pouco, esse é o geral, né, do estado da arte, do planejamento, né, e das habitacional federal. E aí, mudando um pouco agora para a implementação, indo para o programa Minha Casa Minha Vida, enfim, que foi relançado aí em 14 de fevereiro, né, e que trouxe alguns desafios, né? O primeiro deles é a conclusão da carteira em andamento, né? Então, a gente tem ainda cerca de 10% do programa das primeiras edições girando, que a gente precisa terminar, entregar, fazer esse benefício chegar na sociedade. O segundo é também ao aprendizado de implementação, então aprimorar as modalidades anteriores que já existiam no Minha Casa, né? O rural, o empresas, o entidades e o financiamento FGTS. E o segundo é diversificar as modalidades enfim, dando maior amplitude aí ao programa, ao Minha Casa Minha Vida, né, que tem aí um protagonismo na agenda federal em relação à recepção de recursos. Então, é importante, digamos, carimbar também outras modalidades, trazer outras modalidades para dentro desse guarda-chuva. Né? E, claro, a discussão, a principal avaliação aí que se tem do Minha Casa, que é a melhoria dos empreendimentos e da localização e atualização aí de critérios sociais. Né? Então, a gente começou inicialmente a agenda pela a discussão para a conclusão dos investimentos, né? Soltamos uma portaria recentemente, a portaria 146, para exatamente retomada de obras, finalização das obras, atualização de regramentos, diagnóstico das situações mais complexas, para a gente poder finalizar essa carteira e entregar esses empreendimentos ainda restantes das primeiras edições. E aí a gente entra no aprimoramento das modalidades, né? Antes de falar dos aprimoramentos das especificações, a gente teve essa questão, a gente está fazendo, nesse momento, a gente saiu dessa parte, né, da discussão sobre o passivo e da retomada, nós estamos agora nessa parte da regulamentação, né, revisando e aprimorando as normativas para as novas contratações, que devem sair aí em algumas semanas, né, para, na sequência, a gente poder revisar as novas modalidades, que incluem locação social, provisão de lotes urbanizados e melhoria habitacional em áreas urbanas. Né? Em vermelho, o que é novo, em preto, aí, o que já existia na primeira edição do Minha Casa. Né? Então, a gente está indo nessa sequência do passivo para o aprimoramento para as novas modalidades, sendo que essa regulamentação vai ser toda feita aí, né, do passivo e das novas modalidades ainda nesse semestre, e a gente entra aí até o final do ano com as novas modalidades. Tá? Bom, a melhoria dos empreendimentos, o grande nó, a grande questão do Minha Casa Minha Vida, uma melhor localização dos empreendimentos. Então, essa regulamentação que está aí no forno e que sai em breve, vai sair com critérios mais rígidos em relação à disponibilidade de infraestrutura, de equipamentos, de comércio e serviços. A gente teve não só, né, um problema em relação a muitos empreendimentos que não eram sequer contíguos aí à área urbana, mas também a gente teve muito compromisso não cumprido em relação à implantação de infraestrutura, em relação à implantação de equipamentos públicos, e prejudicando, inclusive, entregas e funcionalidades aí dos empreendimentos, né? Então, a própria contratualização com os entes subnacionais, para quando isso não for algo que já está disponível e que venha a ser feito, também vai fazer parte aí dessa nova regulamentação. Né? Então, a gente também, uma regulamentação que vai trazer critérios mais rígidos em termos de tamanho de empreendimentos, contiguidade de empreendimentos, para que a gente tenha empreendimentos menores, mas bem localizados, mais sustentáveis, principalmente do ponto de vista da gestão social desses empreendimentos, né? E também melhor especificação das unidades habitacionais a partir dos aprendizados dos problemas construtivos que foram reportados aí ao longo
né, desse ciclo de entregas todos dos empreendimentos, né? Então, eu não trouxe aqui os números, porque isso tudo ainda está terminando a discussão, ainda vai ser publicado, né? Os números, não as regras, então isso vai saindo aí ao longo das próximas semanas, tá? A gente teve uma atualização importante aí dos critérios sociais também, então a gente trouxe dispensas de participação financeira de beneficiários de mais baixa renda, como é o caso de quem recebe Bolsa Família, BPC, né? Então, isso já tem, a gente está aí, saiu já na medida provisória, nós estamos regulamentando aí a forma das parcelas e essas dispensas, né? E a gente teve também um aumento aí, né? Uma diversificação maior das prioridades, para além das que existiam, que era mulher chefe de família, pessoas com deficiente, mas também de pessoas idosas, de famílias que tenham pessoas idosas, que tenham crianças ou adolescentes, além da questão do risco e vulnerabilidade, que também já existiam. Trouxemos também a questão, né, de atendimento à emergência ou calamidade, que está, enfim, com a mudança climática aí, cada vez mais, infelizmente, tragédias acontecendo na agenda, então a necessidade também do Minha Casa Vir como um instrumento para atendimento, não só como prevenção, mas infelizmente também quando tem aí enfim, a retirada de famílias, né? Então, a gente tem também outra prioridade em deslocamento involuntário em razão de obras públicas federais, né? E, como eu disse antes, a questão da população em situação de rua, né? Então, para finalizar, eu acho que é importante trazer uma reflexão aí sobre o protagonismo municipal no Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é basicamente um instrumento de financiamento. Quem faz o Minha Casa Minha Vida trazer boas ou más soluções é exatamente como é que esses atores de implementação se arranjam e se organizam na ponta, né? E lembrando que eles têm aí, a gente tem não só a questão, né, de contratação por empresas, mas a gente tem por entidades, a gente tem um município também e entidades sem fins lucrativos, como entidades organizadoras da modalidade rural também. A gente tem o financiamento à pessoa física sendo estruturado para atender também mais baixa renda, né, para poder focalizar ainda mais o subsídio total em outras nas famílias mais vulneráveis, inclusive com possibilidade de estruturação aí de empreendimentos, né? A gente já vinha de um programa, né, chamado Parcerias, enfim, isso está sendo revisto para aprimorar também, para que o FGTS também seja um instrumento aí para os entes locais estruturarem seus empreendimentos, né? A gente tem aí disponível também contratos para municípios menores e contratos de financiamento também pelo Promoradia, que está aberto, esse é contínuo, para poder também se adequar melhor às realidades locais, né, o projeto sendo totalmente municipal nesse caso, né, ou estadual. Então, a gente tem aí uma necessidade gigante da integração com a política urbana, né? Não existe política habitacional sem disponibilidade de terras, enfim, sem reserva, né, de terras e sem direcionamento de aonde se quer construir, aonde que é interessante que os empreendimentos sejam implementados, né? Essa integração com os equipamentos urbanos, com os equipamentos públicos. Então, isso é que vai fazer o sucesso ou insucesso dos empreendimentos e do programa Minha Casa Minha Vida, né? E a gente tem também um protagonismo municipal em relação à organização da demanda, né? Então, assim, os critérios que serão utilizados, o que é prioridade de atendimento, se é risco, se é população em situação de rua, se são empreendimentos específicos para idosos, enfim, cada realidade uma realidade, né? Nesse Brasil diverso. Então, também esse protagonismo dos entes locais em relação à organização dessa demanda para os empreendimentos. Era isso, né, que eu queria trazer, uma pincelada aí geral, mas eu quis falar bem rápido para dar tempo, pelo menos, de um bate-bola aí, se tiverem aí questões. Maravilha, Alessandra. Excelente sua exposição, super esclarecedora e nos enche de esperança aí com os novos direcionamentos em busca de soluções de habitação de interesse social mais adequadas com o nosso cenário urbano, para que sejam mais inclusivas, mais sustentáveis, no sentido mais amplo da palavra sustentável, né? Muito bom. Conforme foi
compartilhado aí pela Alessandra, diante de uma limitação de tempo, a gente já abre agora para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser pode levantar a mão, ou eu mesma vou fazer aqui uma pergunta para começar. Eu fiquei muito animada e com algumas características que você compartilhou, Alessandra, sobre empreendimentos menores, melhor localizados, de melhor qualidade, sobre a possibilidade de melhorias habitacionais. E a gente sente que tudo isso também é um pouco de uma avaliação de um processo de evolução, né? Se pudesse compartilhar um pouco dessas diretrizes, ou se há experiências já de referência sobre essas unidades menores, melhor localizadas e de melhor qualidade. Da onde vêm essas diretrizes para esse perfil de habitação de interesse social dentro desse programa Minha Casa Minha Vida, dessa nova etapa? A gente vem sim de uma avaliação, né? Essa é uma das principais críticas que se faz ao programa, né? Então, eu acho que a gente pode falar que a primeira autocrítica que a gente teve aí foi a portaria 532, né? Que eu esqueci o ano, mas eu acho que é de 21, que ela traz aí já novos critérios, já critérios bem mais rígidos em relação à sustentabilidade, que a gente está, que infelizmente acabou não sendo testada na prática, porque a gente não teve disponibilização de recurso para contratação no faixa 1 nos últimos anos, né, infelizmente, então ela acabou não sendo testada na prática com os seus critérios, né, mas que ela já trazia, né, uma restrição ao tamanho dos empreendimentos e já trazia aí mais especificações em relação às próprias unidades habitacionais, enfim, tamanhos de condomínio e por aí vai. E o que a gente está fazendo agora é, mesmo sem ela tendo sido testada na prática, agora com a perspectiva de contratação, né, já anunciada aí a meta de 2 milhões de moradia, né, isso inclui FGTS, né, então isso a gente está falando de uma boa parte aí que é financiamento e tem todas as modalidades incluídas. A gente tem aí, estamos revisitando essa portaria, né, para ver ainda o que ainda é possível melhorar, o que ainda é possível aprimorar antes de se iniciar esse novo ciclo de investimentos. A segunda questão é que a gente também está prevendo aí ciclos anuais, exatamente para que a gente possa, né, dependendo, né, a gente está montando aí a regulamentação de subsídio localização, que também é um pleito antigo, né? Ou seja, sim, se o lugar é melhor localizado, a gente pode ter um outro teto de subvenção para essa unidade habitacional, né? E também a gente trabalhar aí com níveis de disponibilidade de infraestrutura do terreno em relação a isso, não só em relação ao teto da unidade, mas também em relação à quantidade de empreendimentos que eu contrato, né? Ou seja, cotas de empreendimentos que eu só contrato se estiverem nesse nível de terreno, né? E a ideia é exatamente esses ciclos anuais, a gente precisa testar, a gente sabe que cada cidade é uma cidade, a gente sabe que tem cidades que têm problemas estruturais de infraestrutura, então se a gente também sobe demais a régua em determinados lugares, a gente pode, inclusive, não contratar, sendo que às vezes o problema de infraestrutura nem é só do empreendimento, isso acontece muito, a gente teve, inclusive, muito apontamento de, assim, faltou um problema, tem um problema aqui de saneamento nesse empreendimento. Aí se orar, o problema de saneamento era da cidade, não era só do empreendimento, né? Então, essa calibragem, né, ela vai ser feita ano a ano, né? Então, esses ciclos, eles são importantes para isso, para a gente poder também ir implementando com esses cuidados. Mas o ideal seria, se conseguir já no primeiro ciclo, que essa disponibilidade dos terrenos premium, digamos assim, né, terrenos diamonds, né, a gente consiga já contratar a maioria da meta nisso, a gente possa subir, inclusive, um pouco mais a régua ao ponto, porque a gente tem que fazer um programa que contemple essas questões da críticas, mas que também seja aderente às realidades dos municípios, né? Então, essa calibragem de se fazer em nível federal, ela é sempre muito delicada e muito muito fácil da gente errar, né? Então, por isso que a gente tem que e fazendo ela com parcimônia.
É muita diversidade de municípios no Brasil, né? A gente tem a mão levantada do Carlos. Carlos, para quem não te conhece, eu peço que antes de tu fazer a pergunta, te apresenta, por favor. Claro, boa tarde. Eu sou Carlos Criquitini, arquiteto urbanista e presidente do Instituto Pereira Passos, aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? Alessandra, eu queria saber se há aí algo pensado, mais focado para a regeneração dos grandes centros urbanos, que sofreram muito aí no pós-pandemia, né? Com esvaziamento, com dispersão do trabalho, muito também em função do teletrabalho, né? Que se instituiu fortemente. E a cidade do Rio, assim como outras cidades do Brasil, sofrem com esse esvaziamento. E a gente entende que a maneira de salvá-las é repovoar o centro, né? Então, a gente está aqui de olho bastante nessas políticas nacionais, sobretudo Minha Casa e Minha Vida. Queria saber o que vocês estão pensando aí, vocês estão vislumbrando alguma turbinada específica, áreas que são tão preciosas para a gente no Brasil. Então, a gente entende que tem alguns instrumentos do Minha Casa que são bastante adequados para essa questão de reabilitação de centros. Um deles é a que a gente está, inclusive, vai ser aí na sequência de lançar o primeiro ciclo, é como que a gente consegue destravar a requalificação de edifício por dentro das modalidades do Minha Casa Minha Vida, né? É assim, ela já existe, ela sempre pôde, mas ela nunca rodou. Uma das formas que a gente já está colocada é poder, claro, se pagar mais subvenção, mais caro, porque a gente sabe que, mas a infraestrutura já está instalada, não importa, a requalificação ela sai mais cara, né? A gente já tem experiências suficientes para saber disso, né? A gente tem também uma parceria, né? Estreitando a parceria aí com a SPU, a gente sabe que tem vários imóveis centrais que são aí de propriedade da própria União, então já nesse diálogo para a gente conseguir disponibilização, né, de alguns terrenos aí de imóveis para pro programa também, pro Minha Casa Minha Vida, né? Enfim, e para os municípios. Os municípios têm um papel importante até na identificação desses imóveis, né? De quais são interessantes, de quais seriam prioridades, né? E eu acho que o que vem muito ao encontro disso também, além da requalificação, é a locação social. Né? A requalificação também é um meio, tá? Ela pode ser tanto para alienação quanto para locação social, né? Tanto que ela não está lá como uma modalidade, porque ela é um meio, né? E as modalidades são por benefício habitacional. Mas a locação social, ela vem também sendo regulamentada por um entendimento que as áreas melhor consolidadas, especialmente as áreas centrais, as áreas esvaziadas, a locação vem como uma opção bastante relevante, porque ela previne gentrificação, ela permite atender públicos específicos, né? Então, a gente tem aí, isso a gente vai regulamentar aí na sequência do aprimoramento das modalidades, para a gente poder soltar uma seleção específica também nesse sentido. Obrigada, Alessandra. Passo aí para a André, para a gente usar os poucos minutinhos que faltam da Alessandra. Olá, meu nome é Andréa Pulici, eu também sou aqui do IPP, estou como diretora de projetos especiais. Eu vou um pouco na mesma linha que o Carlos, porque a gente está com um programa, inclusive a gente vai apresentar, que é o Reviver Centro, né? Muito com foco na área central do Rio. E no desenho do Reviver, quando a gente começa a trazer os programas, né, habitacionais, a gente se depara com algumas questões que eu acho que se repete para todos os municípios, que é um número absurdo que nós temos de terrenos ou imóveis públicos, né, sem destinação e que podem ser muito bem aproveitados para habitação, né? Então, o desenho, por exemplo, de um parque público que a gente fez aqui, né, é usando os terrenos públicos municipais. Minha pergunta, primeiro, parabenizar, porque você traz duas inovações que eu acho que são muito importantes, que é a questão da locação social, ou seja, a gente trazer ali a moradia de fato com esse conceito de serviço, e segundo, entendendo que população em situação de rua não é só a tarefa da assistência social, mas que é uma política integrada e que passa, sim, pela questão habitacional, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Mas, entendendo que a gente precisa prover habitação ou serviços de moradia nas áreas mais centrais, se nesse novo desenho vocês estão pensando
em alguma diretriz, algum bônus para os municípios, né, que preferencialmente utilizarem imóveis públicos. Se vocês estão pensando na utilização dos imóveis públicos, por exemplo, federais, que em grandes capitais existem e que também estão ociosos, né, porque se a gente vai dar função social para esses imóveis federais nas cidades. E como está a questão da institucionalização, né, e o apoio aos municípios para a implementação desses programas. Porque quando a gente faz análise do Minha Casa Minha Vida, a gente sente que municípios que são muito bem estruturados, eles conseguem levar melhor, né, a implementação de um programa, enquanto outros não. Então, como é que vocês pensaram essa questão da institucionalização, do apoio aos municípios para que eles possam implementar as novas políticas? Obrigada. Ixi, só pergunta fácil, André. Vamos lá. A questão dos imóveis públicos, né? Eu acho... Bom, assim, isso a gente incentiva essa questão da disponibilização de terrenos, né? Mas mesmo assim, André, eu vou te trazer um dado que talvez não seja, que seja contraintuitivo, mas aconteceu. Não necessariamente os imóveis públicos que foram disponibilizados nas primeiras edições do programa eram os mais dotados de infraestrutura. É contraintuitivo, mas aconteceu, né? Então, assim, a gente tem ainda... no momento, a gente tem feito a nossa régua em relação, né, a preocupação maior é a disponibilidade de infraestrutura. Se o imóvel público for bem infraestruturado, sensacional. Isso, ele já sai na frente de partida, né? Não, assim, isso vai variar um pouco das modalidades. Então, por exemplo, a minha diretoria ela cuida do entidades, né? Então, no caso das entidades, a gente tem, né, uma questão da priorização, sim, dos imóveis doados, dos imóveis disponibilizados aí por ente público e especialmente pela União também, tá? Essa parceria com a União, com a SPU, perdão, com o Patrimônio da União, ela é bastante importante, ela já vem desde a primeira edição do programa, e eu estou aqui em Recife exatamente porque um dos instrumentos que entrou no novo Minha Casa Minha Vida foi a própria, como uma forma de viabilizar, a gente ainda não tem como que isso vai entrar exatamente no programa, isso ainda vai ser regulamentado, mas uma possibilidade, né, um instrumento possível de se utilizar foi a própria PPP, né? Então, assim, a gente tem um projeto, né, Secretaria Nacional de Habitação, por meio do FEP, do Fundo de Estruturação de Projetos, né, que hoje está aí no PPI, na Casa Civil, a gente tem um projeto aqui em Recife que conta com disponibilização de terrenos federais exatamente para viabilização de locação social, né? Então, assim, existe sim essa intenção de se cruzar esses instrumentos para a gente conseguir utilizar os terrenos públicos, né? Porque, assim, a forma de disponibilizar, às vezes, também não é tão simples, às vezes a gente tem embrólios, como rede federal, como INSS, como outras questões são um pouco mais complexas, mas tem uma predisposição da Secretaria de Patrimônio da União no sentido de viabilizar terrenos para moradia social, para habitação, tá? E a segunda pergunta, você toca num nó que é da política habitacional como um todo, independente de qual que é o programa, que é, bom, primeiro por essa visão de que a gente é meio, né? A gente é só um instrumento de financiamento, né? Os nossos programas, e quem faz isso né, a ponta. E o desenvolvimento institucional foi algo que a gente não conseguiu, né? O desenvolvimento institucional no sentido da gente apoiar iniciativas, formas de trazer, né? De apoiar o aprimoramento aí das capacidades administrativas locais para a questão da gestão urbana e da gestão habitacional, infelizmente não foi nosso forte aí nem durante os ciclos de investimento, né? A gente teve-se uma aposta muito grande em relação a disponibilizando financiamento, os entes se estruturam, que por um lado é verdade, no sentido de se disponibiliza estrutura, se criam secretarias de habitação na ponta, isso a gente consegue acompanhar pela Munic, a gente vê que tem, né, criam-se estruturas para isso, quando a gente tem o financiamento disponível, traz uma estruturação na ponta para essa agenda, né, que também se desestrutura muito rápido quando o financiamento cessa, o que é também um pouco aflitivo de acompanhar aí pelos dados, né?
Mas, independente da criação desses locos institucionais, tem uma questão, né, de criação de capacidades que precisa ser melhor trabalhado. Isso a gente vem discutindo no âmbito do Planab, né? Então, de como que a gente consegue trazer aí para a gestão federal, mas a gente realmente não tem sido muito efetivos nisso, precisamos melhorar, né? Obrigada, Alessandra. Eu vou respeitar teu tempo aí, são 3h32. Se você quiser fazer alguma palavra de despedida, eu passo a palavra só para você dar um tchau e um alô a todo mundo. Lembrando que somos vários institutos de planejamento do Brasil que estão aqui, ansiosos por saber mais sobre a política habitacional do Brasil e como que a gente vai poder colaborar para isso. Então, te passo a palavra só para esse momento de tchau aqui. Então, eu fico muito honrada de estar aqui falando, porque assim, o nosso entendimento é exatamente que se a gente não consegue a integração da política urbana na ponta, não tem programa federal que chegue, né? Então, assim, disponibilizar o financiamento, ele não é suficiente, né? A gente precisa dessa integração com a política urbana. Então, para mim, estar aqui é um imenso prazer nesse sentido, porque esse olhar ele tem que ser conjunto, ele não pode ser só da habitação, né? Então, eu que agradeço o convite, me coloco aí à disposição para se tiverem novos debates, para se tiverem mais perguntas, e peço desculpas que hoje eu não vou poder ficar mais, mas senão eu perco o meu voo. Mas foi um prazer. Super obrigada, estamos honrados mesmo com a sua contribuição e com tudo que a gente aprendeu hoje até agora. Ainda vem muito mais aí do Rio de Janeiro agora. Boa viagem. Agora a gente vai ouvir um pouquinho do Rio de Janeiro. Deixa eu me organizar. Agora deu certo aqui minha tela. Primeiro a gente vai chamar a Cristiane Oliveira, que é geógrafa da Secretaria de Urbanismo da cidade do Rio de Janeiro. Possui mestrado em graduação em Geografia pela Universidade Federal Fluminense e, desde 2018, se dedica aos estudos de equidade de gênero e na promoção de políticas públicas para meninas e mulheres. Tem também a Júlia Queiroz, que vai falar junto com ela. Eu não sei se eu já anuncio e elas fazem uma dobradinha. Pode ser, Andréa? Então, pronto, vou anunciar as duas juntas, que elas vêm da mesma parte. A Júlia Queiroz é arquiteta e urbanista, atualmente assistente da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, tem experiência na área de planejamento urbano e regional, com ênfase em serviços urbanos e regionais, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento urbano sustentável, arquitetura, automação e construção civil. As duas vão compartilhar um pouquinho das experiências do Rio de Janeiro com a gente, depois a gente passa para a Andréa. Fiquem à vontade, meninas. Boa tarde, pessoal. Só queria ver o que compartilha aqui. Vocês liberaram? Compartilhar a tela? Bom, boa tarde. Primeiramente, obrigada pelo convite, né, de participar desse, né, acho que é do primeiro encontro de vocês. A gente é aqui da Secretaria de Planejamento Urbano. A gente trabalha não só no mesmo prédio com o IPP, com o IRPH, que é o do Patrimônio Cultural, mas a gente trabalha junto, né, tenta fazer um trabalho conjunto. E o trabalho do Reviver é um trabalho conjunto, né, feito tanto pelo IPP, tanto pela Secretaria de Planejamento Urbano e com participação também do IRPH, que é o Instituto de Patrimônio Cultural, né, da cidade. Esse programa, o Reviver Centro, né, ele foi iniciado em julho de 2021. A gente ainda está coletando resultados disso, fazendo, né, pensando nele em ajustes, mas já temos resultados e queremos sim compartilhar com vocês tanto nossas ideias, a concepção do programa, por que ele surgiu, né? Como que estava a cidade do Rio de Janeiro, como que está, e o caminho que a gente está percorrendo, né? E os frutos que a gente já está coletando desse programa.
Só situando aqui o Rio de Janeiro, né, para as pessoas que não são de fora, que são de fora, na verdade, o Rio de Janeiro, né, ele está aqui, está situado aqui vamos dizer assim, na verdade, aqui é o centro do Rio de Janeiro, né? Aqui é o centro do Rio de Janeiro, aqui é toda a cidade do Rio de Janeiro, aqui é toda a região metropolitana, né? E aqui é o nosso centro, a nossa área de enfoque, é a área que a gente está estudando. E essa daqui mostra, esse mapa, mostra a quantidade de empregos, né, que havia nessa região, né, há uns anos atrás. Ainda hoje é uma área que ainda atrai muitas pessoas para trabalho, né? Mas isso era muito mais preponderante nos anos anteriores à pandemia. Então, o que é o Reviver? Ele vem muito para olhar para esse centro, um centro gerador de empregos, gerador de serviços, de circulação de pessoas, mas um centro que sofreu e vem sofrendo um processo de esvaziamento desses empregos, desses serviços, né? Isso ficou muito evidente, muito acelerado com a pandemia, né, nos anos lá de 2020 para cá, mas esse processo já vinha acontecendo lá desde 2016. Essas empresas que vinham saindo, reduzindo funcionários ou saindo da região central, indo para outras localidades, e o centro, de uma certa forma, perdendo essa importância, essa potência de trazer gente e empregos para essa área. Né? Então, esse gráfico, mais ou menos assim, do mercado de trabalho formal, a gente está aqui onde, né, os empregos estavam, e aqui, mais ou menos, é onde a cidade do Rio de Janeiro está crescendo, né? E aqui é a zona oeste da cidade. Essa daqui é a área central e a zona norte, mas, de uma certa forma, estamos crescendo, as residências estão indo para a zona oeste. Então, está tendo um espraiamento, né, da cidade do Rio. É nesse espraiamento que a gente tenta trabalhar, né? De um lado, a cidade crescendo, mas de um outro, aonde está a infraestrutura, aonde está os meios de transporte, e aí a gente tenta trabalhar esse desenvolvimento da cidade. Outro mapa do Rio de Janeiro, mostrando aqui onde tem o maior número, né? Isso é um dado de 2009 a 2018, tá? Um dado pré-pandemia. Isso aqui é a zona oeste, né? Aqui é a área central da cidade do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, tá? Essa aqui é a zona sul, né, do Rio de Janeiro, a mais conhecida, a área mais conhecida, Copacabana, Ipanema, né, para quem não é daqui, só para situar. Então, a gente está olhando, um olhar centrado aqui nessa área. Essa área aqui é a zona norte do Rio de Janeiro. Essa daqui é a Barra da Tijuca, a área da Barra. E aqui a parte da P5 da cidade, né? Então, aqui é onde a cidade cresce. É para cá, unidades licenciadas, e para cá. Mas aqui ainda, na área central, na zona sul, ainda é onde estão os empregos, né? A maior infraestrutura da cidade, onde tem metrô, trem, VLT, está tudo aqui, nessa região. Bom, então, a gente teve a pandemia, né, que na verdade, jogou uma luz, né, sobre o problema que já vinha acontecendo na cidade do Rio. Desde 2016, a gente buscou uns dados aqui do RAIS de transporte, principalmente, o número de viagens das pessoas que iam para as estações de trem, de metrô, que iam para o centro do Rio, reduziu muito. Esse processo já vem vindo desde 2016. Né? E a pandemia escancarou isso. Né? E aí, aqui tem algumas fotos de 2021 mostrando, né, o comércio totalmente fechado, restaurantes tradicionais fechados, a região da Lapa, que é uma região muito ativa, né, durante a noite e o dia também fechada. Isso impactou muito a cidade, e é onde a gente quer, aonde a gente pensou em trazer propostas e ideias, né? Então, essa aqui, de novo, mais
foco na área central, o bairro do Centro e o bairro da Lapa, que estão sendo analisados nesse processo do Reviver Centro, do programa do Reviver. E qual é a ideia dele? Né? Aproveitar a infraestrutura existente na cidade e incentivar o uso residencial. Né? O uso residencial ele já é presente nas bordas do centro. Né? Aqui na região portuária, você já tem grande focos do residencial. Aqui na região da Cruz Vermelha também, na verdade, é até um ponto, né, um local antigo, de ocupação residencial antigo, e aqui na região da Lapa também. Então, assim, a ideia do Reviver Centro é aproveitar essa infraestrutura existente, incentivar o retrofit das edificações, incentivar novas edificações e aumentar essas manchas do residencial para dentro do centro, né? Então, é isso que o nosso trabalho se desenvolve nessa linha, né? É isso que a gente pensou quando foi propor o Reviver Centro. Né? É claro que assim, o Reviver Centro ele tem vários braços de atuação. Né? Ele tem o braço cultural, de fortalecer os polos culturais que existem na região. Existe uma iniciativa para fortalecer uma ocupação sustentável, um distrito de baixa emissão, que depois a gente vai falar. Existe o braço da moradia social, da locação social, que a André vai falar. Então, ele tem vários enfoques e a gente vai tratar de um enfoque aqui, que é a operação, né, interligada, que já está acontecendo. Né? Então, é isso. Né? O objetivo do programa é urbano, economicamente, socialmente, essa região que engloba os bairros Centro e Lapa, que eu apresentei ali. Bom, para isso, né, a gente elaborou uma lei, que é a Lei Complementar 229, que cria o programa, né, Reviver Centro, e também existe a Lei de Incentivos Fiscais, que é a 6999. Né? As duas foram na mesma época, 14 de julho de 21, a gente já tem mais de um ano do Reviver Centro, e a gente já tem conquistas, a gente já tem resultados para mostrar para vocês. Né? Isso é um dado importante, a cada semestre, a cada mês, a gente elabora, né, a coordenadoria, a gerência de dados aqui nossa elabora relatório mensal com todas as licenças emitidas, com os benefícios do Reviver Centro. Então, a gente acompanha esse processo mês a mês. Bom, então, nosso objetivo principal, né, pelo Reviver, é atrair mais o uso residencial, dinamizar o bairro, também tem a fomentar faixas de renda diversas, né, mudar essa percepção do centro, né, de um centro que só é lugar para trabalho, só resolver problema, é um lugar que à noite não funciona, que final de semana também não, e a gente mudar essa percepção daquele espaço, né? E aí, para isso, a gente tem estratégias, né? Retrofits com benefícios, tanto fiscais quanto edilícios. A gente permite, né, a transformação de uso, mas dando mais benefícios. Melhorar, claro, que os serviços urbanos públicos, também tem a parte de animação cultural e ambiental e trazer o centro como algo mais digital e tecnológico. Então, assim, a gente vai mostrar agora um pouco da operação interligada, que é um mecanismo interessante que tem chamado a atenção no centro, né? Mas é importante falar que ele tem diversas linhas, né? Tudo isso, né, eu esqueci de falar no início, a gente tem um comitê gestor que envolve diversas secretarias da prefeitura, porque a gente cuida da parte, né, urbanística, do planejamento urbano, mas existem outros setores, outras pessoas atuando nesse território também. Então, é importante que a gente converse com eles e alinhe estratégias. Então, para isso que existe esse comitê gestor. Né? O comitê gestor, hoje, né, a gente até precisa reativar um pouco
as nossas reuniões, né? A gente já tem feito isso, mas ele tem a participação da Colurb, né? Que é a empresa de limpeza, da conservação, da parte de luz, praticamente da habitação, de muitas secretarias, para a gente falar o que vocês estão fazendo aqui, qual a sua intenção, e alinhar todas essas ações no centro. É muito importante o poder público agindo ali também no espaço público para mostrar, né, que a gente se importa com aquele espaço e que a gente quer ter diferença também. Então, a gente vai falar um pouco dessa operação urbana interligada, né, porque assim, a gente dá benefícios. Se você quer transformar um prédio em residencial, você tem vários benefícios. Se você quer fazer um novo prédio, você tem outros benefícios. E você tem o benefício da operação, que é o que a gente vai falar mais ou menos aqui em linhas gerais, e depois a gente volta para as outras linhas do Reviver. A Júlia que vai falar um pouco. Isso. Boa tarde, Larissa, bom revê-la, colegas. Então, a gente tem, né, aí faltou essa parte, a gente tem já aprovado a própria lei do Reviver, que é a 229 de 21, essa dos incentivos fiscais, que ela também já mencionou, 2021, essa do comitê gestor, ação e a operação interligada, o funcionamento dela. Aí faltou... Na verdade, o Reviver, ele prevê alguns benefícios fiscais, né? Para isso tem atraído muito, né? Pode parecer pouco, olhando assim, dívida ativa, isenção de IPTU durante a obra, isso pode parecer assim pouco, mas não é. A gente tem visto que esses benefícios têm atraído muito médios e pequenos investidores, né? Que têm dívidas, que compraram imóveis com dívidas, e o ITBI, né? Você tem redução do ITBI na primeira compra. Então, isso, por si só, já é um grande atrativo, né, para esses investidores. A gente atendeu essa semana, terça-feira, um investidor que comprou um prédio pequenininho, de 8 andares, uma sala por andar, e ele queria transformar esse prédio todo em residencial, que ele ouviu falar no Reviver. E a gente recebeu ele para contar desses benefícios. Ele ficou muito animado, ele não sabia. Inclusive, depois você vai falar, né, do Pavimento a Mais. E ele ficou muito animado, ele não sabia nem da existência da operação. Então, assim, só por esses benefícios, isso já tem atraído pequenos e médios investidores. É claro que o grande ele tem outros interesses, né? Tem conhecimento. E aí você tem a isenção de IPTU durante a obra, redução de IPTU em 50% por 3 anos, isenção de taxas de licenciamento e redução do ITBI na primeira compra, né? E para alocação social, você tem isenção total de IPTU enquanto o programa estiver, enquanto o imóvel estiver no programa. Tem outros benefícios que a Andrea vai falar muito bem. Afinal, participou ativamente da elaboração do programa. Bom, aí a gente tem incentivos edilícios, urbanísticos. A gente tem acabar um pouco a restrição do ATE, não ter a taxa de ocupação, não ter essa restrição das áreas comuns de circulação, a possibilidade de atividade econômica nos outros andares, que a gente tinha essa restrição nos outros pavimentos, de ocorrer em ensino, várias outras possibilidades, fachada ativa, né, que é uma coisa que discutível, né, acessibilidade, vários detalhes, assim, deixa eu ver, jardins, piscinas, umas facilidades. Se você, o incentivo é realmente de transformar a edificação, né? Então, se você transforma toda a edificação, né, em residencial mista, sendo 60%, né, de residencial, você tem direito a um pavimento a mais de uso comum, né? Isso atrai muito, porque esses prédios não têm lazer, né? Então, isso vira um outro lugar de lazer, fora que você tem uma vista incrível para o centro, né? Dependendo da visada que você tem desse prédio,
é um atrativo a mais para vender essas unidades, né? Stop é uma coisa, e obrigação de ser de uso comum. Existe a obrigação de que esse pavimento a mais seja de uso comum e não seja uma unidade para ser vendida. E outra coisa é o gás, né? Tinha um grande problema de se ligar os prédios, né? Se ligar essa de gás. Isso inviabilizava muitas reconversões. Então, o fato de você não ter essa obrigação e poder fazer forno elétrico, né? Enfim, também facilita a reconversão. Né? Bom, aí a operação interligada em si, a gente tem o que acontece? Quando aquele empreendimento é feito retrofit, é reconvertido, ele tem a metragem das unidades residenciais, a metragem que ele tiver, com a operação interligada, 40% dessa metragem é levada para outras áreas da cidade, como a Zona Sul, que é muito mais... como é que eu vou dizer? É os olhos da cidade, né? Todo mundo quer na Zona Sul e na Zona Norte também. Só que na Zona Sul, a gente tem, como mostra aqui no desenho, a gente tem pequenos... os espaços, eu vou mostrar mais para frente, são bem mais limitadas as opções de construção, porque a gente tem uma lei que a gente, apesar, como ela é toda uma área já consolidada, a gente sobram pequenas possibilidades de construção de terreno, né? Já é muito saturada, de renovação. Que a lei atual que a maioria das construções são coladas na divisa, já é um adensamento já super consolidado, e aí a possibilidade é só até 12 metros, né? E aí de construção. E aí, acima disso, nada pode ser construído, se for colado nas divisas. Aí, com o Reviver Centro, aí sim a gente, essa lei não passa a não vigorar, só com essa possibilidade de construção, só através do Reviver. Então, é muito interessante para os investidores, para todo mundo, porque é uma área muito visada, com muitos lucros, e que aí, com essa possibilidade de chegar até a altura dos vizinhos aqui, né? Aí a gente abriu essa possibilidade agora, porque a pessoa leva esses 40%, e às vezes a gente tem casos aqui, né? Vou mostrar mais à frente, o empreendimento, ele leva, às vezes, esses 40%, como é um prédio, a metragem é muito maior no centro, a gente consegue levar para 3, 4 empreendimentos na Zona Sul, só com essa mesma área. Essa limitação, né, que a Júlia falou, é uma limitação da lei orgânica, né? Você tinha uma legislação antes, né, muito permissiva. Então, assim, para essa região, principalmente da Zona Sul, que é Copacabana, Leme e Ipanema, são regiões muito consolidadas com uma carinha, né, com uma morfologia. E essa nova lei, ela permite avançar muito. Então, veio a lei orgânica e segurou até que fizessem novos estudos. Só que segurou muito lá embaixo, numa área muito valorizada. Então, sempre ficavam de olho nesses predinhos baixinhos que não podiam renovar, que a lei não permitia. Então, pelo Reviver, você consegue chegar no gabarito dos vizinhos, né? Então, isso atraiu muito, né? Ainda chega a 60% se tiver a parte da locação social também. 60% dessa área para ser levada. Bom, e aí só um exemplo que a gente botou de Copacabana, né? É quase um fio de fundo que a gente mostra, né? Com as edificações. Aí, isso, apesar de ser 2013, ainda mostra proporcionalmente a nossa realidade, que por exemplo, Copacabana, de 8.600, a gente tinha na época 141 lojas disponíveis. E aí, nessa mesma proporção, atualmente, os bairros, assim, muito, muito poucas opções de renovação dessas áreas, né? As possibilidades são bem limitadas, e também, além disso, tinha esse impedimento da lei, que aí, unicamente utilizando o Reviver, aí a pessoa tem a possibilidade de fazer essa renovação. E aí, a gente vai para os exemplos assim, bem práticos. Ipanema, todos são em Ipanema. Nesse caso, assim, os terrenos que ficam nesses limites da lei orgânica, né? Que é uma lei de 90 e os outros prédios são mais antigos. Né? Aí, quando veio na década de 90 essa lei, impossibilitou as construções de seguirem
o que vigora para os lindeiros, né, para os lotes vizinhos, e aí eles agora, com o Reviver, eles têm essa possibilidade, inclusive a gente já tem, a gente vai mostrar alguns que já estão fazendo, essa possibilidade de renovação, de chegar na altura do vizinho. Tinha um medo muito grande, né, principalmente da Associação de Moradores, de que o Reviver promoveria um adensamento em Copacabana, em Ipanema, Leme, que são áreas já muito densas, né, consolidadas, enfim, existe um grande medo. Então, assim, aquele mapa anterior que a Júlia mostrou é para evidenciar isso, que a renovação era muito pouca comparada ao que já estava ali construído e consolidado, né? Então, não era expressivo em termos de mudança do bairro, da cara do bairro, não é. Então, a gente teve que provar, né, que mostrar dados, mostrar imagens, mostrar tudo, que essa renovação realmente era a pinça, né? E não impactaria em termos de número de moradores, de viagens, esses bairros. Então, aí, voltando um pouco antes da aprovação da lei do Reviver, a gente teve em 10 anos a aprovação de 1.800 unidades residenciais, em edificações multifamiliares ou mistas. E aí, após a aprovação da lei do Reviver, a gente já teve, até esse ano, né, a gente tem o dado de mais de 1.900 unidades e mais de 800 já estão em processo de licenciamento, ou seja, 10 anos antes e agora muito mais em 2 anos. Isso que está descrito aqui. E aí a gente percebe que as reconversões representam 50% dos casos de renovação. E um dado interessante, né, que as reconversões não são só de prédios, né, sim de unidades, né? Essa coisa bem pontual tem acontecido. E também é do nosso interesse. A gente não quer só novos prédios, novas unidades ou reconversões inteiras de edifícios inteiros. Claro que também queremos, mas assim, essa coisa pontual também é importante e está sendo computado, né? Interessante. E a gente tem um levantamento, assim, são poucos os, assim, um ou outro que a gente vê que é o único dono, e às vezes chegar a esse acordo é muito difícil para promover a renovação em si. E aí, de um em um, né, a gente vai conseguindo, cada um proprietário, às vezes, né? E aí a gente tem os 2 primeiros empreendimentos do centro, que foram esses de Vargas e aí a gente percebe que já está promovendo uma bastante positiva mudança já para essa área de planejamento, que é o centro da cidade, já está com bastante renovação. Esses foram os exemplos dos 2 primeiros. E aí a operação em si, para ter noção de valores, quanto que teve quando foi elaborada essa lei, a gente teve a cobrança da operação integrada, né? E aí a gente tem um exemplo, 2.500 metros quadrados sendo transferido para a Zona Sul. Aí 40% dessa área, ou seja, de 2.560, a gente leva 1.024 metros quadrados para a Zona Sul, ou 1.500 se tiver a parte da locação social também. Ou seja, ele pode aplicar isso em Copacabana, no Leme, Ipanema, Tijuca, e pode ir para mais de um, né? Como a gente explicou, que e ali a gente tem uma noção dos valores, assim. Fórmula, isso é mostrando esse empreendimento especificamente nessa rua, Avenida Churchill, 3.200 metros quadrados, térreo mais 11 tipos e o valor. A ideia nesse slide, né, foi assim, para mostrar o impacto da operação na Zona Sul, né? Então, assim, um prédio grande, né, que a gente pegou um exemplo de um edifício grande no centro, com 11 pavimentos típicos, mais térreo, e o que ele geraria de residencial, como que ele levaria isso para essa área de receptoras, né? Isso a gente fez esses cálculos, vários exemplos para como que isso chegaria na receptora e como isso impactaria, né, a operação, a cidade.
E aí o centro também, como a Cristiane já mostrou, que a gente tem as características do próprio bairro, né, da parte mais residencial, a parte mais pujante de comércio, de grandes negócios, e uma área que estava menos incentivada também, a parte do presidente Vargas e tal, e por isso a gente teve várias, como se fosse, são descontos, né, nessa cobrança da Operação Interligada, aí cada área teve um percentual de desconto para incentivar realmente essa renovação, para ela acontecer nessas áreas. Esse aqui, né, o nosso bairro Centro e Lapa inteiro, e aí a gente regionalizou, né, ele em subsetores, em setores, dando percentuais aqui de desconto para pagar essa operação, né? Então, assim, como a Cruz Vermelha é uma área que já tem residência, já é um pouco consolidada, esse desconto é menor, assim como na Lapa, né? E nessa região aqui. Agora, nessas áreas que é mais difícil, né, implementar o uso residencial, nessa aqui central também, o desconto é maior. O percentual de desconto, né, pode chegar até 70%, dependendo do ATE que você está produzindo no centro, tanto de retrofit quanto de novos edifícios, né? Aí a gente mostrando um exemplo em Copacabana, com a aplicação dessa lei, da lei orgânica de década de 90, aí mostrando especificamente aqui os 12 metros e mostrando a renovação. Ele tem a possibilidade, e aí quanto seria esse pagamento? Aí ele, por exemplo, o empreendimento originário, ele podia estar certamente nessa área, por exemplo, aqui do Saara. Aí ele teve 20%, 25% de desconto, né? E aí no pagamento da Operação Interligada. Aí, não, aqui é um cálculo também, né, de quantos pavimentos ele teria direito para fazer essa renovação, para chegar até o... E aqui é um exemplo dos... Vou voltar esse aqui. Não, assim, aqui um exemplo um certificado. Um empreendimento foi licenciado, aí ele teve esse certificado para poder levar o potencial para essas áreas. E aí a gente aqui está mostrando que essa área aqui, esse ATE que ele teve de 7.200, ele utilizou em quatro outras áreas. Nesse caso aqui, duas em Ipanema e duas em Copacabana. Ele utilizou bem no centro mesmo lá da cidade e levou para 4 lugares e ainda sobrou área, né? Bastante. Né? Só para ver como é limitada essa possibilidade de renovação. Ele fica com certificado, ele pode vender, e aí mesmo assim tem um prazo para utilizar o certificado, né? Mas aí é uma coisa interessante para eles, é um valor de troca, assim. Ou seja, aqui outros exemplos de empreendimentos. Esse certificado ele pode ser utilizado por 10 anos, né? A partir de 2021. São alguns empreendimentos que já estão sendo construídos, licenciados e vendidos com os benefícios do Reviver Centro. Especificamente para a gente mostrar os 50%, né? 2 deles, o primeiro e o terceiro, são realmente construção nova. E esses 2 aqui são renovação. Aqui, aqueles exemplos antes do Reviver, os empreendimentos nesses 10 anos anteriores. Aqui a gente tem um painel, né, que foi desenvolvido pelo IPP, e aí mostra, estão sempre atualizando quando o empreendimento teve um pedido de licença, ele já fica na cor salmãozinho. Aí, né, quando a licença tem pedido, fica vermelho. Quando a edificação é de um único dono, que é para a gente ter esse levantamento, para ver as possibilidades de renovar mesmo assim, é interessante para a gente ter esse levantamento, aí fica amarelinho. E o potencial dos vazios, né, que a gente fica sabendo assim, são os rosinhos, que também são bem poucos, assim, né? Dá para a gente ver. E aí e é um painel 3D, a gente consegue ver de vários ângulos, é muito, muito interessante para reviver, está no site, reviver.
Isso, ali embaixo. Além desse braço, né, da operação interligada, que tem atraído muitos investidores interessados, até mais, né, interessados nesses dentinhos de Ipanema e Copacabana, acabam atraindo eles para negociar coisas no centro, né? Então, mexeu no mercado, né, imobiliário. Existem outros braços do Reviver, né? Tem a operação interligada, né, vamos dizer, que regulamenta isso, essa operação interligada, esse decreto. Existe o decreto de baixa emissão, que, na verdade, é uma área delimitada ali dentro do centro, que a ideia é monitorar esse ar, estimular o transporte ativo, faixas como é que é, de bicicleta, de ciclovias, e estimular, vamos dizer assim, tudo que favoreça ali o meio ambiente e melhore a qualidade do ar e de vida daquela região, que também é importante para os novos residentes, né? Então, basicamente, e tem um programa de redução de déficit na adequação habitacional, que a Andrea liderou esse processo e vai super falar, né? E tem, assim, só em linhas gerais, falando que a parte do patrimônio histórico, né, que é uma área muito antiga da cidade, muito importante. Então, assim, tem um programa... Oi. Deixa eu só te pedir para ir tentando ir fechando, para poder a gente dar o tempo para a Andrea poder fazer as considerações dela também, por favor. Tem esse da iluminação histórica, e também isso da iluminação histórica, né, as áreas onde estão localizadas. Existe um programa de prevenção a incêndio, isso aí tudo vocês conseguem ver no site. E existe uma área de excelência, né, urbana, pública, que a ideia eu fiquei tonta, que a ideia é melhorar o espaço urbano daquela área. Mas acho que a gente falou o principal, é isso. Tudo que já foi elaborado, é claro que ainda tem muito para frente para ser feito. A gente tem atuado muito com o Sebrae também, para entender as necessidades dos comerciantes, dos investidores, né? Eu e a Júlia, a gente faz parte de um grupo de trabalho junto com o Sebrae. Então, estamos olhando essa parte econômica também. E aí é isso, assim, isso já gerou tanto assunto que viramos matéria de jornal, trabalhos acadêmicos, né? Estamos aí, sendo falados, e aí um pouco da atuação da prefeitura, né? Na implantação de ciclovia, na limpeza urbana, enfim, é isso. Essas são fotos de 2022, então, assim, o cenário está melhorando. Obrigada, gente. Desculpa aí passar o horário, me empolguei. Não, mas é de se empolgar mesmo. Muito obrigada, Cristiane e Júlia. Muito bom de ver tudo isso, e é super complexo também, né? A gente está sempre tentando atrair as pessoas para o centro, tem várias iniciativas, e a gente vê que aí já está atingindo alguns resultados, mas a complexidade que são os mecanismos para gerar essa atração, né? Já vou imediatamente passar a palavra para a Andrea Polici, que é doutora em Planejamento Urbano e Regional. Desde 2015, é diretora de projetos especiais do Instituto Pereira Passos, nosso parceiro do InRede, sendo responsável pela coordenação das equipes de estudos da cidade e de monitoramento e avaliação de políticas públicas. A palavra é sua, Andréa. Vocês estão vendo a tela? Estamos sim. Tá. Eu vou tentar ser breve, né? Não está no modo projeção, tá? Oi? Não está no modo projeção, está no modo... Eu estou vendo os slides laterais. Ué, mas aqui para mim tá. Para de compartilhar e compartilha de novo a projeção, que dá certo, eu acho. Peraí. Vamos lá. Deixa eu, então, fechar. Vou de novo, então. Vou lá. Compartilhar. Primeiro, deixa eu me dar a opção de compartilhamento de tela. Sim. Tá, aí eu vou em tela cheia. É isso? Não, janela. Agora não me dá mais nada. Janela, não dá? Não, peraí que eu fechei a apresentação, né, também. Vamos lá. Deixa eu abrir de novo. Vamos lá, volto aqui.
Vamos lá, compartilhar, compartilhamento de tela, janela, compartilhar. Estão vendo? Aí agora eu vou botar no modo apresentação. Foi? Passa o slide para a gente testar. Passei. Não passou não. É porque, na verdade, quando na hora, antes de compartilhar, tu bota o modo de apresentação. Peraí, foi o que eu fiz. Então, vai aí agora e compartilha, não a tela com as laterais, mas a tela com a apresentação grande. Então, vamos lá de novo. Não, então, mas aí como é que eu compartilho? Não adianta. Vou lá de novo. Peraí, abrir. Vou lá em vocês. Estou compartilhando a janela. Andréia, se você tentar compartilhar a tela toda, eu acho que funciona também. Então, se eu vou na tela cheia, o que acontece? Quer ver? Eu vou mandar para vocês. Ó. Foi? Não. Vai dar. Quando você for, vá lá agora para o modo de apresentação. Pronto, acho que vai dar certo. Foi? Sim, perfeito. Agora foi. Tá, então vamos lá, desculpa. Até me perdi. As meninas falaram qual o objetivo, então, do Reviver, né? Então, só vou retomar um pouco, que a gente tinha o objetivo de atrair residências, né? Ou seja, atrair população para esse centro da cidade, né? Mas nas diretrizes do programa, a gente tinha uma preocupação de fomentar diversas faixas de renda, implementar uma revitalização que de fato fosse duradoura, né? E tentar mudar essa percepção do centro, que ele, antes da pandemia, ele funcionava muito no horário comercial, mas que de noite ele estava esvaziado, e que pós-pandemia, né, isso se piorou. Então, dentro da lei do Reviver, a gente traz 4 programas de habitação. Um programa de moradia assistida, um programa de assessoria técnica, né, habitação de interesse social e melhorias, autogestão e locação social. Importante de que a gente, nesses programas, não foram ainda implementados no Rio. Então, a gente estaria trazendo esses programas para o centro como um grande piloto, né? O que a gente queria era produzir, fomentar e ofertar moradia adequada, sustentável, através desses programas citados, subsidiados pelo poder público, visto que o mercado privado, as meninas já explicaram todos os benefícios que na lei traz para eles e alguns resultados, né? Então, a gente estava com algumas diretrizes que, primeiro, trazer, como eu falei na apresentação, né, da nossa colega do Ministério, que é pensar a moradia como um serviço, né? Então, a gente queria oferta de imóveis públicos e privados para o serviço de moradia. Então, como Júlia disse, um dos incentivos que a gente dá para o mercado privado é que, se ele dotar 20% das unidades para um programa de locação social, ele ganha mais potencial, né? A gente queria instituir um primeiro parque imobiliário público no Rio de Janeiro para locação social, moradia assistida, trazer o conceito do acompanhamento técnico-social. A gente entende que HIS sem acompanhamento técnico-social ele não funciona direito. Viabilizar empreendimentos de HIS através de vários instrumentos previstos na lei, definição no âmbito de um comitê gestor do Reviver de medidas de acompanhamento, monitoramento, para que a gente possa aperfeiçoar os programas, né? E a associação da produção de moradias com outras atividades, né? Como, por exemplo, usar o térreo para lojas, para que a gente possa trazer um pouco também aquela dualidade que é moradia e trabalho, né? E, inclusive, para ajudar também na sustentabilidade econômica do empreendimento, visto que a gente está falando de HIS. Então, esse é um conceito, e a gente pensa esses programas todos de uma maneira muito integradas e um complementar ao outro. Então, a gente tem serviço de moradia temporária, que é o que a gente chama de moradia assistida, né? Que é focado principalmente de 0 a 3, com um monitoramento muito mais pesado do trabalho técnico-social, e um de continuada, que envolve locação social,
ATIS Melhorias e Autogestão, né? Então, a primeira proposta é essa, trazer o acesso ao uso da habitação como um serviço e não como um bem ou a sua propriedade, né? Como uma grande alternativa para essas necessidades habitacionais. E entendendo que essa oferta é para famílias com salário até 6 salários mínimos. A gente entende que mais de 6 salários mínimos, o mercado privado já dá conta disso. E aí, detalhando um pouco cada um, eu vou fazer uma apresentação rápida, mas eu depois disponibilizo essa apresentação e também posso depois colocar no grupo o decreto, onde a gente regulamenta esses programas, porque a gente já fez isso. Então, a gente tem primeiro um programa de moradia assistida, que a gente pensa que são as populações mais vulneráveis mesmo, né? Morador em área de risco, insalubridade, preservação ambiental, pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em vulnerabilidade social e pessoas em situação de rua, né? Todas as telas são isso, né? Para quem, onde, como. Onde? Prioritariamente imóveis públicos. A gente quer trazer também a necessidade desse conceito de dar uma função social para os imóveis públicos. No Rio, nós temos muitos imóveis e muitos terrenos públicos, sejam eles municipais, estaduais e federais. Então, a gente trouxe esse conceito para dentro do programa, né? E através de locação de imóveis privados, por exemplo, também do poder público, até que a gente consiga efetuar a construção, né? A gente cria um comitê executor desse serviço de moradia, lógico, a Secretaria de Fazenda e Patrimônio, para que a gente possa trabalhar melhor esses terrenos. E mais ou menos a gente pensou esse programa até 3 salários, onde até um salário, né, ele não pagaria nada, subsídio 100%, e a gente ia escalonando, né, até 2, 3 salários, o comprometimento com o aluguel sempre até 30%, e a prefeitura dando subsídio de 50%. ATIS e Melhorias, o objetivo é, de fato, instalar um núcleo de assessoria técnica na área central, né, onde a gente pudesse estar ali com serviço de cadastro, priorização de atendimento, entendendo a ATIS até 6 salários mínimos e com a possibilidade de fazer melhorias habitacionais para a população de até 3 salários mínimos. Na área central, a gente já tem um programa de melhorias habitacionais ocorrendo no Morro da Providência, através do programa Casa Carioca, que hoje é coordenado pela Secretaria de Ação Comunitária, para as famílias prioritárias do programa Territórios Sociais, né? Então, a ideia era a gente ter, de fato, esse núcleo instalado na área central para atender não só todos esses programas, mas como também para todo o entorno dessa região. A gente tem muito imóvel degradado no centro da cidade, né, que tinham fins de pequenos cortiços, a gente tem pequenos hotéis que poderiam ser revertidos para habitação. A gente tem muitas lojas, por exemplo, no nosso centro histórico, que tem um sobrado ou tem um segundo andar que está desocupado, que também, com uma pequena reforma, poderia servir de habitação. Então, a ideia era a gente conjugar esse programa para os programas que a gente está desenhando de habitação, mas também para uma realidade que existe no centro da cidade, né? Uma autogestão, a ideia é a gente fazer um cadastramento de entidades, de fato abrir um edital de chamamento público para que a gente possa produzir ou fazer uma reconvenção de unidades habitacionais de interesse social. E aí, como eu disse, sempre com apoio do escritório de ATIS, né? Então, esse edital seria para entidades sem fins lucrativos, como associações, movimentos organizados, cooperativas. A gente tem a experiência da entidades, a gente tem algumas ocupações do centro que são que foram muito bem organizadas e são bem geridas e que a gente entende que a gente já precisa aprender com eles, né? Então, a ideia era a gente ter uma reconversão de próprios municipais para alocação social ou reforma e reconversão desses imóveis ou áreas que já foram ocupadas coletivamente há muitos e muitos anos. A gente tem um programa de locação social, né? Na lei, a gente colocou uma prioridade, servidores públicos, trabalhadores de famílias que já estão na nossa fila, né, de programas habitacionais,
estudantes de cursos técnicos ou universitários cotistas. Inclusive, a gente estava avançando numa conversa com a Universidade Federal do Rio de Janeiro para fazer algumas unidades de locação para os estudantes que vêm de fora do Rio, aposentados e pensionistas ou outro público que a gente entenda que possa vir a entrar nisso. Então, a gente teria tanto imóveis públicos voltados para essa demanda ou a oferta da locação através de imóveis privados que vem por meio da contrapartida da lei, né? Então, a gente teria ali que fazer uma aplicação de subsídio parcial escalonado, conforme a renda, né? A ideia é não só fazer uma conversão dos próprios municipais em unidades habitacionais para locação, mas estimular que a gente tenha um parque imobiliário privado, né, para esse serviço de locação social, através de estímulos como isenção de IPTU ou a própria contrapartida da operação interligada. Mais ou menos o que a gente está desenhando é isso, né? Então, tem o parque imobiliário público e privado. O público, lógico, não tem pagamento de IPTU. A gente teria ali na faixa de 1 a 2 salários o subsídio de 70%, 2, 3 salários 50%. E no privado, na lei, a gente dá essa isenção, né, de 100%. A gente, como cria uma gestão para esse parque, a ideia é que o privado faça um contrato com a prefeitura, entregue essa unidade e a gente faça a gestão desse inquilino para o privado. Locação social no parque privado, né? Então, a gente pode usar recursos próprios, parceria público-privada, consórcios imobiliários. Isso pode acontecer em imóveis particulares, nos imóveis oriundos dessa contrapartida da operação interligada, né? A prioridade são famílias de 3 a 6 salários. A gente entende que, por muitas e muitas conversas, como as meninas falaram, que a gente teve com os incorporadores, muito difícil que a gente faça o privado fazer HIS até 3 salários. Então, a gente entende que não consegue, mas esses imóveis para locação social. Então, a gente pensou, tem esses imóveis novos, que já têm esses benefícios da operação interligada, e a gente tem muito imóvel ocioso. E aí a ideia era, a gente dá a isenção de IPTU, a gente traz esses imóveis para o nosso parque de locação social, pelo menos por 5 anos. A gente também pensou num dispositivo, mas que ele não está ainda na legislação e nem no serviço de regulamentação, que seria a prefeitura, eventualmente, abrir um financiamento de reforma para esses imóveis ociosos, né? E que, como esse imóvel volta para a locação social, enquanto ele estiver pagando o financiamento, esse imóvel fica num parque público para locação social. Então, uma coisa acaba pagando a outra. No público, a gente teria recursos através da contrapartida, então a gente tem ali uma conta que pinga um dinheirinho, né? A gente tem os fundos municipais, nós estamos no momento de revisão do plano de habitação de interesse social, né? Convênios, consórcios, parcerias público-privadas, né? O nosso primeiro objetivo era utilizar os próprios municipais, depois outras parcerias com outras entidades públicas estaduais e federais, ou imóveis que são oriundos de arrecadação. Prioridade para a família de 1 a 3, e a destinação seria tanto para a locação social como para essa moradia assistida, né? O desenho dessa implementação seria, né? Então, a gente tem um banco de demandas unificado, onde entram essas unidades, seja do parque público, do parque privado. A gente teria, para a construção desse parque público, a ideia de fazer um concurso, né, de ideias de arquitetura, anteprojetos, fazer uma licitação pública, né, para a construção desse parque e desenvolver muito bem uma nova tecnologia social para esse trabalho técnico-social antes, durante toda a implementação do programa. E a gestão disso, a gente teria algumas opções. Ou uma companhia imobiliária, a gente descobriu que na secretaria, no desenho da Secretaria Municipal de Habitação, existe uma companhia imobiliária já criada, Habita Rio, que nunca foi implementada, ou melhor, nunca foi regulamentada, né? Ou a gente poderia, por exemplo, fazer uma contratação num serviço de gerenciamento, né? Então, essa questão da gestão ainda não está 100% definida. Então, o promotor seria a prefeitura, com agentes públicos e privados. A governança desse programa habitacional é do comitê do programa de moradia do Reviver Centro, que está
na regulamentação, e o operador seria uma companhia ou uma gerenciadora, né? Tudo isso atrás tem ali no comitê gestor, com apoio do IPP, um monitoramento, desde o mercado imobiliário, né? Então, a gente já desenvolveu um núcleo de estudos imobiliários aqui no IPP para que a gente possa acompanhar o que está acontecendo no centro da cidade, indicadores de produção habitacional e esses indicadores dessas famílias que a gente vai estar atendendo nesse programa. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, então, usando a mesma maquete de 3D, isso são os terrenos onde nós temos terrenos ou imóveis públicos que podem ser destinados para esse parque de locação social. A gente está falando, nesse primeiro momento, de 13 terrenos. A gente estaria conseguindo produzir 630 unidades habitacionais, né? E a ideia é que a gente passe a ver esse parque como um todo, ou seja, uma família que entra para esse programa, por exemplo, através da moradia assistida, como ela vai ter um acompanhamento contínuo do trabalho técnico-social, ela melhorou a condição de vida, ela pode pular para uma outra unidade de locação, por exemplo, de 2 salários, e começa a pagar. Então, a ideia é que a gente tenha um parque misto e que o conjunto dessas unidades faça com que ele se pague, né? Que o investimento contínuo do serviço público seja o menor possível. Então, a gente tem aí unidades de 0 até 4 salários, né? E que uma vai subsidiando a outra. Então, no nosso cálculo, né, econométrico que está por trás dessas unidades, a gente tem para quantas unidades de 0 a gente pode ter tantas de 1 salário, até 2 salários, 3 salários, 4 salários, de modo que ele consiga ser sustentável. Mais ou menos para vocês entenderem, eu estou dizendo para construir as 670 unidades, a gente pediu 100 milhões, a gente instalaria esse laboratório urbano com esse núcleo de ATIS 2 milhões e a gente faria um primeiro edital de autogestão no valor de 10 milhões. Gente, obrigada. Falei que ia ser rápida, Larissa. Maravilha, estava aqui tentando ligar meu microfone. Estou aqui num processo de trânsito, mas estou ligada totalmente. Parabéns às 3, né? A todas as ações de habitação, de moradia. Tu está compartilhando tua tela ainda, viu, André? Todas as ações de moradia no centro do Rio de Janeiro são bem estimulantes, né? A gente aqui em Fortaleza estava compartilhando aqui com alguns colegas. Há muito tempo já temos incentivos diversos e com poucos resultados ainda de adensamento populacional com moradia no centro. A gente tem 2 edifícios residenciais bem altos que utilizam potencial construtivo máximo, sem ter que pagar por isso, com desconto de IPTU, tudo isso, né? Mas ainda precisamos de um conjunto de ações, como vocês estão aí há um tempão fazendo esse esforço, nesse conjunto de ações para tornar o centro, trazer toda essa dinâmica desejada para o centro em qualquer horário do dia ou da noite, né? Acho que estou vendo que tem mensagem aqui, eu não sei se tem alguém querendo fazer pergunta, todo mundo elogiando muito. É impressionante a complexidade das operações interligadas, né? Vocês já, enquanto ninguém se manifesta para perguntas específicas, assim, vocês já conseguem perceber na ambiência do centro, no uso do espaço público, no movimento das ruas, um movimento mais compatível com o de vizinhança, de moradia, a partir desse conjunto de ações, ou isso ainda não é sensível a partir desses investimentos e desses incentivos realizados? Eu acho que você está travada. Júlia, você conseguiu escutar a pergunta da Larissa? Pois não, a gente estava travado. Será que pode repetir? Larissa, é porque você está tremendo e falhando. Eu também não consegui entender o que agora. Eu não consegui entender o que você falou. Eu estava perguntando, e aí, como já são 4h30, né, eu já ia fazendo uma pergunta só, se não tiver outras questões do público, e passando
para vocês responderem e irem fazendo o fechamento. Se vocês já percebem que a ambiência do centro mudou a frequência, no sentido de ter um ambiente mais de vizinhança, de uma ocupação mais em todos os turnos do dia, como um ambiente que é de moradia e de trabalho, ou isso ainda não é sensível, os elementos de estímulo à moradia no centro ainda não geram esse impacto? A gente entende que... A gente entende que, por enquanto, ainda não muito expressivo, porque muitos ainda estão sendo lançados, ainda estão sendo construídos, e não é uma coisa que a gente vê nitidamente. Não. Eu acho que o impacto é essa busca, né, pela transformação das unidades, né? Isso não adianta, né? A gente acabou de produzir essa nova lei de 2021. As coisas, né, demoram, ainda tem um tempo para acontecerem, né? Então, só de ter um interesse na área, só de ter um olhar para esse local, acho que isso vai acontecer mais nos próximos anos. Agora, o que tem acontecido, né? Alguns restaurantes voltaram, aquele restaurante que a gente mostrou lá no início, que estava fechado, ele já reabriu. A Lapa voltou com força total à noite, durante o dia. Então, assim, alguns núcleos, né, do centro já voltaram, mas essa presença residencial ainda vai demorar um pouco para a gente sentir, né? É isso que eu ia complementar. Na verdade, a gente tem dois movimentos. Tem um que eu acho que é a nível nacional, que é esse pós-pandemia, né? A gente não vê aquela manutenção do home office que todo mundo ia falar, ficou para, né? A gente já começa a perceber as grandes empresas voltando ao centro, e aí, tendo pessoas andando durante o Rio, você acaba que esses serviços, né, do dia a dia, eles voltam, né? Nós temos um outro movimento que né, todo mundo sabe que há um tempo atrás a gente fez um lançamento no Rio, na outra gestão do Eduardo, que foi o Porto Maravilha, né? O Porto, ele teve um primeiro boom com aquela venda das CEPACs, começam algumas construções e depois ele fica estagnado pela crise econômica e depois pós-pandemia, mas quando a gente lança o Reviver, automaticamente faz um aquecimento do que já foi implementado na área do Porto. E como qualquer ciclo imobiliário, que demora no mínimo 5 anos, o que hoje você tem no Reviver, além das licenças, são as obras, né? Então, a gente tem um grande canteiro de obras em vários e vários terrenos no centro da cidade. E o que é um impacto positivo é que cada vez que se lança um empreendimento novo, ele é vendido muito rápido. Então, as grandes empresas, né? A Cury, por exemplo, é uma empresa que sempre trabalhou muito no Rio, no âmbito de Minha Casa Minha Vida, né? E ela está investindo fortemente no centro da cidade, com empreendimentos de unidades pequenas, sim, mas com uma qualidade infinitamente superior e com os preços bastante salgados, né, para centro do Rio. E eles já devem estar o quê? No 5º ou no 6º empreendimento de grandes unidades no centro da cidade. Então, o número ele não é pequeno, ele é um número bastante significativo, né? Agora, isso trazer moradores só quando, de fato, esses empreendimentos eles estiverem 100% finalizados. São obras que começaram no último ano e meio, então não estão finalizadas ainda. Muito bom. Vou ler aqui um comentário do Bruno. Incrível. Aproveitei para dar uma olhada no site e relatórios disponíveis, ambos muito legais. Estamos aqui do ladinho em Niterói, então é muito legal ver esse projeto tomando forma. Já chegou aqui uma mensagem de que estamos nos nossos últimos 5 minutos de tela, né? Acho que foi uma primeira experiência incrível de troca entre os institutos de planejamento do Brasil. Tenho certeza que a equipe de Fortaleza, que estava aqui super ligada, o pessoal que trabalha com política habitacional, vai ter muito papo para a gente desenvolver aí a partir de agora. Provavelmente a gente volta depois para conversar. A Andrea está deixando aí a plataforma de recadinho para a gente. Se vocês quiserem dar um tchau, eu já vou me despedindo também por aqui. Muito obrigada e até o próximo Conexões em Rede, né? Larissa, eu agradeço a oportunidade de ser a primeira, né? O primeiro instituto que botou a cara a tapa aqui no Conexões em Rede. Acho que foi um sucesso. Contem com a gente sempre. E, assim, é muito, muito bom estar participando desse movimento.
tá? Eu acho que Carlinhos está aqui, a gente tem se empenhado e espero que a gente cresça muito e muito. Viu que eu fiz até um esforço de fazer minha apresentação no slide, né, do Enrede. Hoje de manhã a equipe se matou aqui, mas ó, apresentou. Um beijo grande para todos vocês. Beijão, muito obrigada a todos e todas envolvidos aqui. Muita gente trabalhando para a gente ter esse momento, né? Sim, sim. Beijo Tchau, tchau, grande. pessoal. Obrigado. Valeu, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau, tchau.